Bem-vindas, mulher. Tava com saudade de estar aqui já. Uma semana, só que no retiro vocês sabem como é que é, né? São 4 dias que leva 2 meses, então faz mais ou menos 2 meses que eu não apareço aqui. E durante esses dias eu recebi muito, muito, muito. E a Cris me direcionou para trazer algo que Deus me trouxe no meu coração, né? Então, não vamos ler uma passagem, eu vou trazer alguns conceitos da Bíblia aqui dentro do conceito maior que Deus me entregou. Vamos começar orando, então. Podem fechar os olhos, respira fundo. Esquece o mundo lá fora. Pai, muito obrigada pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua graça. Muito obrigada, Pai, porque tu nos traz até aqui, cada uma de nós, para receber a porção do dia, assim como durante o deserto tu deu o maná ao teu povo, aqui tu nos dá o alimento de cada dia. Muito obrigada, Pai, porque nós estamos crescendo em autoridade, em consciência, em identidade, Pai. Muito obrigada, Pai, porque em todo tempo tu és bom. Mesmo quando a palavra nos confronta, mesmo quando as coisas saem do nosso planejamento, nós sabemos, Pai, que tu é bom, que tudo está conforme a tua vontade. Nada foge do teu controle, Pai. Eu declaro, Pai, que durante esse tempo nós não vamos ouvir somente com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos espirituais. Que os nossos olhos estão abertos para ver o que tu quer nos mostrar nesse dia, Pai. Eu declaro, Pai, que nenhuma distração vai nos roubar do momento presente de quando tu está nos entregando o nosso novo nível, o novo nível de hoje. Pai, muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada, Pai, pela consciência, pela identidade. Muito obrigada, Pai, porque nós temos olhos para ver que tu nos ama de uma forma única, a cada uma conforme as suas características que tu criou. A cada uma tu ama do seu próprio jeito, nas suas limitações, nas suas potências e até na sua ignorância. Na ignorância de cada uma de nós, tu nos ama, nos respeita e nos ensina. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá, então. Deixa eu contar uma breve história para vocês. Eu estava servindo nesse retiro, né, dos homens, no Rei para Rei. Estava servindo na cozinha. E eu estava comentando com a Cris que estava rolando o Rei para Rei e na cozinha era o Rainha para Rainha, né? Tava servindo ali com as meninas, a gente teve muito aprendizado prático, né, da cozinha, de etiqueta, disso, daquilo. Mas a porção que Deus nos entregou foram doses cavalares de amor e de cuidado. E eu recebi uma oferta que me constrangeu. Vou dizer para vocês que me constrangeu porque quando tu tá servindo sem uma expectativa de receber algo, tu é surpreendida. E eu fui muito surpreendida. Falei pro Anthony, fiquei até chocada ali na hora. Mas a porção que Deus nos entrega quando nós temos a consciência de servir é diferente da consciência de receber. E aí eu vou entrar no assunto de hoje, que foi muito pontual, uma revelação que veio, não digo completa porque sempre existe um novo nível, mas Deus me derramou o início ao fim de uma vez do que eu vou trazer aqui hoje. O que acontece? Vocês sabem que eu sou da música, né? Eu canto, toco e tal. E Deus fala muito comigo pelos louvores.
E hoje ele me trouxe pontualmente que os louvores também têm estações. Quando tu tá na estação da guerra, o teu louvor é de guerra. Não guerra de mas celebração da vitória. Quando tu tá em um tempo de luto, tu tem o louvor do luto. Né? A música que toca num casamento não é a música que toca num funeral. E aí Deus me trouxe a lembrança que vocês devem conhecer essa música, né? Ela não é feia, ela não fala nada de errado, mas olha a consciência. É uma música do Israel Subirá, que diz: como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? E fala outras coisas nessa canção, né? Como pode me amar assim? Repetidas vezes. E esse louvor eu ouvia muito quando eu me converti, né? Porque é uma fase em que nós estamos reconhecendo a podridão que a gente é na carne, né? Quanto ódio a gente carrega, quantas coisas erradas, mas um nível que para mim foi mais intenso do que o nosso dia a dia hoje, né? Quando tu conhece Jesus, parece que tu vê tanta coisa ao mesmo tempo e tu começa a ver tudo que tu carrega e, meu Deus, se fosse pelo meu merecimento, eu tava jogada atrás. Mas existem estações. E vocês conhecem a linha do tempo, né? Uma linha com marcações de tempo. Isso é onde a gente vive. O que eu vou falar aqui pode parecer simples, espero que pareça simples, mas como diz o Denis, se conectem em fé, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer mais níveis para cada um. A linha do tempo é onde nós vivemos hoje. Aqui eu errei aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, etc. Encontrei Jesus. O que acontece nesse ponto? Que eu encontrei Jesus. Eu vou seguir, aí aqui eu tropeço, aqui eu xingo alguém? Não. Muitas vezes nós pensamos assim. Eu pensava assim, em diversas camadas até 2 dias atrás. Mas o que acontece quando... Eu tô com um caderno aqui. Vou fazer esse aqui. Que é a linha. Esse ponto, eu encontrei Jesus. Dá pra ver? Encontrei Jesus. Nesse ponto, eu não sigo a caminhada. Nesse ponto, eu sou transladado para um plano maior. E esse plano é a eternidade. Não existe mais a Jennifer que usou droga. Não existe mais a Jennifer que se embebedava para esquecer da vida porque era terrível a vida dela. Não existe mais. E não é para Jennifer, é para cada um que decidir. Que nós temos o poder de decidir. Deus te respeita em um nível que, se tu quiser conhecer a Cristo e limitar o teu tempo com Deus ao teu devocional de 5 minutos, postar uma foto, ele não vai te obrigar a se aproximar dele. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Se alguém ouvir e abrir a porta, se eu ouvir e não quero abrir, Deus não vai chutar a porta, não vai invadir. Isso são coisas que nós queremos fazer. A carne quer fazer. Mas Deus não precisa provar que ele é bom, não precisa provar que a vida com ele é melhor. Ele não vai chutar a porta. E aí, depois dessa... Quando Deus me mostrou isso, né, que nós somos transladados de realidade, não é só um conceito. Eu anotei aqui 6 versículos em que fala literalmente da nova criatura, da nova natureza. Mas tem uma aqui que eu vou ler, que é Gálatas 3, depois eu posso mandar no grupo, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Esse versículo todo mundo sabe. É isso aí, tá lindo, somos filhos de Deus. Mas depois diz assim: porque todos
quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não é agora eu sou filho de Deus porque Deus foi lá e botou o nome dele na minha certidão de nascimento. Cristo é o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. Quando eu aceito Jesus e eu me batizo, eu não estou só lavando o meu corpo. Eu pego o sangue do Cordeiro e eu me revisto dele. Por isso nós somos filhos de Deus. Nós somos revestidas de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não vê mais a Caroline que errou. Ele não vê a Crislaine. Ele vê Cristo, porque nós somos cobertas por Cristo. E nós temos a opção de pegar essa informação e guardar a informação. Qualquer uma que pode decidir, isso está na Bíblia, eu já li. Mas Deus quer nos mostrar que nós somos novas. Em Colossenses diz, sepultados com ele no batismo. Então, quando nós descemos as águas, nós não subimos de volta. A pessoa que desceu as águas ficou lá. A Bíblia cita o mar do esquecimento, e existe um mar do esquecimento. Tudo o que aconteceu até o momento do batismo fica lá. E nós, depois do batismo, podemos lançar lá todo o resto. Que nós não enxergamos de uma vez. Então eu posso, poxa vida, hoje eu vi que eu não trato meu marido como Cristo trataria. Eu jogo essa minha atitude, a minha arrogância, o meu egoísmo no mar do esquecimento. Porque eu sou revestida de Cristo. Cristo não carrega isso. Em Colossenses, logo depois dessa frase, diz assim, nele também fostes ressuscitados. Eu desço como um ser humano carnal, que erra, que peca. Coitadinho de mim, eu não sei fazer nada certo. A gente adora usar aquele versículo, né? Quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. E a gente se prende nisso, a gente se identifica com isso, não com a pessoa que é revestida de Cristo. Uma coisa é reconhecer a nossa falha em carne. Outra coisa é se identificar com a podridão da carne. Na linha do tempo aqui, a linha do tempo é o estou. A eternidade é o sou. O que eu estou na linha do tempo, eu não sou na eternidade. Quando Deus me mostrou esse desenho aqui, literalmente esse desenho, ele me disse assim, não existe ninguém que está perdido. Ah, mas daí tu vai no bar, estão os bêbados lá falando tal coisa. Não existe ninguém que está perdido. Não existe o perdido. Sabe por quê? Todos nós fomos criados em Cristo. Todos nós. E existe um caminho até Cristo. Dentro de nós existe um caminho. Eu vi o batismo da Júlia, ninguém teve que convencer a Júlia de que Deus existe, disso e daquilo. A única coisa que existe para uma pessoa se batizar é mostrar o caminho. Aqui é o caminho para Cristo. Tá sentindo Cristo? Isso que tu tá sentindo é Cristo em ti. Agora tu trilha. É só isso que a gente precisa fazer. Ai, mas é que daí evangelizar... Porque tu é Cristo, o Cristo que faz, ou tu é revestido de Cristo e leva ele. Porque às vezes a gente entra... Ou a gente é um coitadinho miserável. Eu não mereço, meu Deus, eu não mereço o teu amor. Aí eu tô olhando para Deus e dizendo, Deus, tá fazendo errado, porque eu me castigaria.
E aí a gente fica nesse lugar de coitadinho, a vítima, porque, meu Deus, eu vivi tantos anos da minha vida fazendo errado. Aí não tem mais salvação, se mata, né? Ou a gente entra no lugar de, não, agora eu conheci a Cristo, agora eu vou lá na casa da Crislane e eu vou mostrar para ela. Mas Cristo não fez assim. Cristo não arrombou a porta de ninguém aqui. Ele pode nos usar e ele nos usa. Mas é como ele quer, não como a gente quer. E desapegar da nossa forma só dói porque é mentira. E a gente se identifica com a mentira. Fechem os olhos um pouquinho. Respirem fundo. Imagina que tu tá na tua infância e o teu pai chegou em casa, não falou nada. Teu pai chegou em casa. Tu sabe que tu fez algo errado. E aí tu quer fugir, tu quer se esconder, tu quer mentir, porque na verdade tu tem medo do teu pai. Agora imagina que o teu pai viu que tu derrubou um suco no meio da casa, não limpou ainda, e ele disse, tá tudo bem. A gente limpa. Tá tudo bem. Eu te amo. Vamos servir mais um copo de suco? Vamos sentar a beber esse suco? Me conta como foi teu dia. E tu não esperava isso. Tu esperava um castigo, um grito. Deus age assim com a gente. Ele sabe que a gente derrubou o suco. Ele sabe que a gente não dá conta de limpar sozinho. Ele sabe que a gente quer atenção. Esse é o pai que a gente tem. Enquanto nós nos colocamos com medo de Deus, a gente vai fugir e não vai receber nada. Imagina que o teu pai chega para ti no Dia das Crianças com uma boneca linda, aquela da revista, aquela que tu queria. Ele chega com um carro novo para ti. Ele chega com o kit de cozinha que tu queria. Tu precisou se esforçar? Tu precisou pedir? Tu precisou lembrar 28 vezes que tu quer isso? Não precisa. Ele sabe. Podem abrir os olhos. Deus sabe o que a gente quer e o que a gente precisa. Quando a gente vive com medo da correção, é porque a gente não entendeu a correção. E a gente tem muitas memórias, às vezes, do pai que grita, o pai que bate, que erra a mão no corrigir. Mas Deus, ele não nos corrige para prejuízo. Deus não corrige ninguém para prejuízo. Deus corrige para alinhamento. Se eu tô presa pensando no dinheiro, Deus não pode me entregar dinheiro, porque eu não vou ver ele, eu vou ver o dinheiro. E aí a gente entra no deserto. Isso são muitas coisas. Deus não vai me entregar discernimento se o discernimento para mim é para o meu ego. Ele não vai me entregar uma palavra para eu entregar para pessoas se eu estou presa no meu ego. Porque aí não é ele, sou eu. E aí eu vou receber uma palavra e eu vou pensar, mas se eu falar dessa forma é mais bonito, se eu fizer...
Aqui a pessoa vai se emocionar mais porque é ego. Todo alinhamento, ele traz o fruto depois. Ontem, já me perdi nos dias, mas o dia que Deus me trouxe essa palavra, um amigo nosso contou que eles casaram. Uma semana antes do casamento, quando eles iriam se mudar para casa, eles não tinham nada ainda. Tinham só a cama que ele já tinha. E aí eles não tinham crédito alto, né, para mobiliar a casa, não tinha vias humanas de fazer. E eles foram dar uma volta, tinha uma promoção maluca de 36 vezes sem juros em eletrodomésticos e móveis. Em um dia eles mobiliaram toda a casa. E é isso, Deus não quer que tu fique sofrendo, pensando, Ele quer só te entregar. Deus vê o teu coração. E todo tempo de espera é alinhamento, não é castigo. Por isso que o detalhe, e eu vejo que é um detalhe, de enxergar a nova natureza muda tudo. Porque se o miserável está passando o deserto, ele está sendo castigado, Deus não me ama tanto assim. Não consegue se conectar no amor de Deus. Quando tu entende que Deus te criou especialmente, Deus desenhou cada... Isso aqui me pega demais. Vocês sabem quantos fios de cabelo vocês têm na cabeça? Não sabe, mas Deus sabe, porque Ele colocou cada um. Foi Deus que colocou fio por fio na nossa cabeça. Deus desenhou cada marca da nossa pele. Uma marca de nascença que tu tem, Deus que fez. Especialmente em ti. É esse nível de cuidado e de amor que Deus tem com cada uma de nós. E aí, às vezes, a gente fica negando, porque a gente se identifica com o miserável. Coitadinho que tem que comprar a salvação, a gente tem que comprar Deus, a gente tem que comprar o amor, a gente tem que comprar o favor. A graça é para quem é santo desde sempre, só que não existe santo desde sempre. O único santo é Cristo. Mas tu não quer vestir Cristo, porque tu não merece. Tem uma passagem que fala: se eu descer a sepultura, lá também estás. E é exatamente isso. A gente não consegue receber isso porque a gente, muitas vezes, muitas de nós aqui fomos rejeitadas, abandonadas. É difícil receber. Mas a gente precisa fazer um movimento de abrir o coração e dizer: eu quero receber. Eu quero sentir Cristo sobre mim. Eu quero sentir o cuidado e o amor de Deus. Às vezes tu vai marcar só uma mão no salão, tu vai chegar lá, vai estar marcado a tua mão e um cabelo. Tu nem ia escovar o teu cabelo aquele dia. Daí tu acha que é um erro, mas é Deus cuidando de ti, dizendo: filha, respira, relaxa. Receba o cuidado. Às vezes a pessoa que vai te atender nem é cristã, mas ela é usada por Deus. Deus usa quem Ele quiser. A gente precisa parar de racionalizar e aceitar. Às vezes a gente briga com a realidade, a gente briga com o que está acontecendo hoje, mas nada foge do controle de Deus. Se está no controle de Deus, eu não preciso me preocupar. E é um exercício. Não é automático, não é eu acordar, pronto. E não é sobre irresponsabilidade. Nós temos níveis de responsabilidade, mas a gente não precisa se desesperar se sair do nosso plano. A gente não precisa se desesperar se acontece algo fora do que estava planejado. Peguei um trânsito de 2 horas e passou o horário do meu compromisso. Não preciso me martirizar por isso.
Eu fiz a minha parte? Amém. Não fiz a minha parte, foi culpa minha. Amém também. Aprendi com isso, sigo minha vida. Para quem está em Cristo, não existe a palavra imperdoável, mas a gente age como se fosse tudo imperdoável. Não bebi a quantidade de água hoje, imperdoável. Às vezes eu falo isso em voz alta para ouvir mesmo com o meu ouvido e soar ridículo. Ah, não, mas eu cheguei no tempo de mesa atrasada hoje. Imperdoável. Jesus não te ama mais. Tudo acontece exatamente como deve ser. Ah, mas eu tô vendo que eu sou muito irresponsável. Pede para Jesus te ensinar. Como que eu sou mais responsável? Exatamente, não completei meu checklist. Tinha 20 tarefas, fiz só 10. Perdeu a salvação. E vou dizer para vocês, eu vi uns dias atrás alguém que é cristão, segue Jesus, serve na igreja, é ativo ministerialmente, postando uma passagem de Isaías que diz: nos tempos do fim, o justo continuará fazendo justiça, o ímpio continuará fazendo a maldade. E escreveu assim: devemos lutar pela nossa salvação todos os dias. E esse é o detalhe da troca de natureza. Enquanto eu não. Eu vou dizer entender, mas é entender no espírito, tá? Enquanto eu não entendo no meu espírito que eu sou espiritual, que houve a transição do tempo linear que a gente conhece para a eternidade, eu vivo na eternidade habitando o corpo, eu vou querer comprar a minha salvação todo dia. Eu vou querer merecer a salvação todo dia. Porque eu sou um miserável. Mas a gente não está mais no grupo dos ímpios. Nós transicionamos para os justos. Não pela nossa força ou pelo nosso merecimento, mas porque nós somos revestidos de Cristo. E eu vou dizer para vocês que era muito difícil para mim. Eu levei muito tempo até conseguir falar. Os santos de Deus somos nós. Nós podemos falar, eu sou santa, não porque eu não erro, mas porque Cristo está em mim. Eu sou revestida de Cristo. Não como uma divindade que fica em um pedestal, mas a minha natureza é santa. A minha natureza é celestial. Cada uma aqui é celestial. Não apenas eterna, mas nós pertencemos ao reino do céu. Não é qualquer coisa. Não é normal. Não é a mesma coisa que eu já vivia. A minha vida não é a mesma que eu vivia. A vida de cada uma aqui não é a mesma. Independente de qualquer limitação, de qualquer erro que nós cometemos aqui, nós somos do céu. Nós somos a igreja de Cristo. Quando diz que Jesus, no fim dos tempos, vai apresentar a Deus a sua igreja, somos nós. Não é a terceira pessoa, é a primeira pessoa. Nós vamos ver a Cristo, nós vamos ser recolhidos por Cristo e apresentados a Deus, o Pai. Porque esse foi o trabalho de Jesus. O sacrifício de Jesus tem uma passagem que diz o penoso trabalho. O penoso trabalho de Cristo foi vir em carne, viver em carne, ser santo em carne.
se entregar à cruz, porque Jesus tinha poder para não morrer. Ele só morreu quando ele disse: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O trabalho de Cristo foi esse. Ele deu a vida pelo trabalho dele. E por isso que ele vai apresentar a nós como os frutos. Vamos orar. Se não parar, a gente não sai daqui hoje. Pai, muito obrigada por tudo que tu nos trouxe aqui, por tudo que tu ainda vai fazer brotar no nosso coração, fazer florescer no nosso coração a partir das tuas palavras que foram liberadas hoje. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que se nós precisássemos mesmo comprar a salvação, a gente nunca seria salvo. Se eu precisasse conquistar o teu amor, eu nunca seria amada. Eu te agradeço, Pai, porque como um pai de amor, tu reconhece todas as minhas limitações. Tu reconhece que nós não conseguiríamos mesmo. E a tua graça nos cobre, a tua graça não apenas nos alcançou, mas nós estamos imersas na graça, na glória, na misericórdia, no amor. Nós vivemos essa realidade, Pai. Eu declaro que se alguém ouvindo essa palavra se sentiu confrontada, não é por uma análise da palavra, mas é porque tem camadas que precisam ser reveladas, Pai. E eu declaro que quem abrir a boca, abrir o coração e disser: Jesus, eu quero ver a minha natureza, tu vai mostrar, Pai. Te agradeço, Pai, pelo teu infinito amor. Te agradeço, Pai, porque eu sei que eu não poderia fazer isso. Eu não poderia falar essas palavras, eu não poderia trazer todo esse ensinamento. Muito obrigada, Pai, porque tu me trouxe esse ensinamento. Muito obrigada, Pai, porque tu me deu as ferramentas para transbordar esse ensinamento. Muito obrigada, Pai, porque a única coisa que eu preciso fazer é estar disposta e abrir o meu coração. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado e por não desistir de nenhuma de nós. Muitas vezes nós mesmos teríamos desistido. E eu te agradeço, Pai, porque, como um Pai de amor, tu nos respeita e nos ama a um nível que nós nem conseguimos mensurar. Muito obrigada, Pai, por mais esse tempo de mesa, por mais esse momento de receber um alimento espiritual que veio do teu trono, para que, através das nossas vidas, outros filhos sejam transformados. Para que, revestidos de Cristo, nós possamos levar a Cristo. Da forma com que tu quer levar, Pai. Não da forma com que nós achamos que é certo. Não da forma que o meu ego quer fazer para aparecer, para ser vista, para receber. Mas da forma que tu já planejou. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de te servir, mas não como um servo miserável. Te servir como um filho que é cheio de gratidão, cheio de amor que transborda. Te servir, Pai, como um filho que ouviu o chamado e abriu a porta. Muito obrigada, Pai, pela tua infinita bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe. Que seja um dia extraordinário. Amém. Gratidão, Jennifer. Que palavra maravilhosa, meu Deus. Que lindo. Amém, meninas. Até mais.
Deus abençoe. Amamos todas vocês. Deus abençoe nosso dia, nossa tarde, nossa vida. Gratidão, mulheres. Até mais.